Como vai o seu coração? Você tem feito exames regularmente? Sabe que exames deve fazer? Hoje está conosco o cardiologista Fernando Lucchesi para tirar suas dúvidas sobre os cuidados que deve tomar para ter uma vida mais saudável e principalmente com o seu coração. Boa tarde, doutor Lucchesi. Boa tarde, Cristina. Bem-vindo ao Jornal do Almoço. Muito obrigado. Olha, você pode fazer sua pergunta pelo 84010394 ou então pelo nosso Twitter, @JRBSTV. Até eu vou pedir que me alcancem aqui o meu outro iPad aí onde eu tenho o Twitter para que eu possa acompanhar as perguntas. Vamos à primeira delas que foi gravada pela nossa equipe de reportagem, doutor Lucchesi. Exercício físico faz bem ao coração? O exercício físico é a base do tratamento e da prevenção de todas as doenças, não só das doenças cardíacas, do câncer, do diabetes, do acidente vascular cerebral. Todas as doenças podem ser evitadas com exercício físico. E as doenças cardíacas são tratadas com exercício físico. Mesmo depois do infarto, o exercício físico é extremamente importante para recuperar a condição do coração. Algum mais recomendado? Algum exercício físico mais recomendado? Caminhar. Aliás, a caminhada é o exercício mais fácil, porque não precisa time, não precisa grandes equipamentos, é um tênis, e caminhar diariamente 30 minutos, na velocidade de quem está com pressa. Essa é a grande velocidade, 5 km por hora, é a velocidade de quem está com pressa. Vamos à próxima pergunta. Qual é o exame que seria para detectar o problema de coração de uma pessoa? Bom, primeira coisa, sem dúvida, são os sintomas. O sujeito que sente alguma dor no peito, em aperto, mão espalmada no peito, vem para o pescoço, aperta o pescoço, braço esquerdo, bom, esse sujeito já está precisando de ir direto ao hospital. Agora, exames, sem dúvida, o eletrocardiograma com esforço é um grande exame, é um exame extremamente importante para detectar se existe alguma alteração. De quanto em quanto tempo deve ser feito? Depois dos 40 anos, anualmente, sem dúvida. Depois dos 40 anos. Antes disso, pode-se fazer de 5 em 5 anos. Agora, uma coisa importante, ter colesterol alto, ter glicose alterada, ter triglicerídeos altos, esses exames de sangue comuns, também são indicadores de que poderemos ter no futuro problemas. Então, fazê-los também anualmente é importante para evitar a progressão de doença. Bom, o senhor falou em alguma coisa que se sente no braço, essa próxima pergunta também é sobre isso, vamos ver. É verdade que quando a pessoa sente dor no braço é sinal de problema no coração? Pois é, a dor de preferência cardíaca mais conhecida é a dor sobre o coração. Não é bem uma dor, é um peso, uma pressão, uma ardência que vem para o pescoço, muitas vezes aperta o pescoço, e para o braço. No braço, muitas vezes, só o peso sobre o braço, as pessoas dizem, né? Dormência, pode ser a causa. Mas, geralmente, ocorrendo com esforço ou com uma emoção muito forte. Quer dizer, essa concomitância, esforço e emoção, sem dúvida, indicam já a presença de angina, que é essa dor passageira, dura segundos, mas que é suficiente para indicar já o problema cardíaco. E aí as pessoas têm que estar atentas a esse sinal e tomar uma providência imediatamente, né? Veja, a grande parte dos problemas e das mortes ocorrem nos primeiros 30 dias depois da primeira crise de angina. Então, se o sujeito presta atenção no seu corpo, ele vai saber que aquela pressão no peito repentina, quando recebeu um telefonema ruim ou quando fez um esforço maior, no frio, por exemplo, esse indivíduo está com um problema cardíaco, tem que procurar um médico logo, antes que o infarto aconteça. Algumas perguntas aqui pelo Twitter. Quero saber os batimentos cardíacos ideais que devemos ter. Normalmente nós temos entre 60 e 80. Alguns pacientes são mais acelerados, tem 90, 95, mas a média é em torno de 70 a 80. Sempre após as refeições sinto taquicardia e falta de ar. Isso poderia ser algum sintoma de algum problema na válvula mitral? Isso pode ser um sintoma de doença cardíaca, como pode também ser um sintoma de obesidade. O sujeito muito obeso, quando come, também sente esse tipo de sintoma. Então, nós temos que investigar, sem dúvida. Pessoas magras podem ter problemas de coração? Pergunta aqui a Carolina. Sem dúvida, assim como magros, como existem diabéticos magros, colesterol elevado em magros e assim por diante. Eu gostaria de saber se criança tem problemas de coração. Criança muitas vezes nasce com problema de coração, que são as cardiopatias congênitas, e aí muitas vezes são graves. Agora, 7 entre 1000 crianças nascem com problema no coração. Cada 1000 crianças, 7 nascem com problema no coração. Metade delas com problema grave. A outra metade pode, ao longo dos primeiros 2, 3 anos de vida, com cirurgia, resolver o problema. Mas todas as crianças que nascem com problema no coração terminam sendo operadas. Que sinais devem ser um alerta para os pais, assim? Sem dúvida,
bebê que fica ofegante para mamar. Falta de fôlego, assim? Falta de fôlego, fica ofegante, ou fica roxinho, dedos, lábios roxos. Sem dúvida, isso alerta os pais a procurarem o médico logo. Mas hoje os pediatras, no momento do nascimento, já fazem uma boa avaliação, o próprio obstetra. Que tipos de doenças do coração podem ser hereditárias? Pergunta aqui pelo Twitter. Olha, praticamente todas, né? A cardiopatia isquêmica, doença coronária, tem um forte conteúdo hereditário. A hipertensão é muito também dependente da genética. Praticamente todas as grandes doenças. O que não é hereditário são as infecções do coração. Miocardites, doenças virais, etc. Pessoa que fuma há tempo tem mais risco de ter problemas no coração, doutor? Sem dúvida. Aliás, nós temos que fazer o Paulo Santana parar de fumar. Aí Pois então uma multidão parará de fumar também. O fumo é o grande inimigo do coração. Não só do coração, do pulmão, da próstata, da bexiga. O fumo é um grande causador de infartos, de cânceres e acidentes vasculares cerebrais. Cada 100 pessoas, 70% morrem dessas 3 doenças. Câncer, infarto e derrame. Bom, o fumo participa ativamente dessas 3. Veja aí a próxima dúvida. Qual o problema de coração mais comum? O problema do coração mais comum é a doença coronária, o infarto e a angina. 35% das mortes ocorrem por problema cardíaco. E a maioria delas é infarto e angina. O coração pode sofrer algum dano quando sofre por alguma coisa, tipo por amor, por saudade, por problemas de relacionamentos? Até infarto. Sabe, a emoção é o grande inimigo do coração. O coração responde, ele é muito sensível à emoção, ele responde mal. Veja, inclusive quando houve aquele terremoto em Kyoto, surgiu uma nova doença do coração, que se chama doença do Takotsubo. Takotsubo é aquela rede de pesca de siri que existe no Japão. O coração tem um infarto passageiro e arredonda a sua ponta. Olha. E uma semana depois isso volta ao normal. É doença de estresse. A mesma coisa aconteceu na queda das Torres Gêmeas. Eu tenho um caso já aqui em Porto Alegre. Quais são os alimentos que auxiliam na boa saúde do coração, doutor? Primeiro, suprimir os pós. Eu vou dizer os alimentos que atrapalham, em primeiro lugar. Os pós. Sal, açúcar, farinha refinada. Esses são os alimentos que atrapalham. Alimentos que auxiliam. Verduras, frutas, legumes em geral e principalmente assim, uma dieta balanceada. Um pouco de tudo e nada, tudo de um pouco. Luísa está ao telefone, tem uma pergunta? Pois não, Luiz, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a arritmia tem cura e qual é que é os procedimentos a ser feitos, por gentileza. A arritmia tem cura, a arritmia é uma coisa que incomoda muito, ela é muito comum, muito frequente. Assusta, né? Assusta, deixa a pessoa... Muitas vezes uma arritmia banal causa um grande susto no paciente, mas procure seu médico, existe tratamento e existe cura para algumas arritmias. Outras você vai ter que lidar com medicação o resto da vida. Tá certo, então agora, a partir de agora, o Dr. Lucchesi vai entrar no chat para responder as perguntas que nós não conseguimos trazer ao vivo aqui no Jornal do Almoço. Dr. Lucchesi, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, é sempre muito bom conversar com o senhor. Obrigado.